Salmo 68, 4 a 6. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exultai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário viva em família, tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Que Deus nos abençoe. Irmãos, a Bíblia tem assim propósitos muito bem definidos para aqueles que precisam viver em família. Hoje é considerado o Dia da Família, né? Estão comemorando aí, e nada melhor do que refletirmos sobre essa situação, né? Sobre esse ponto da vida humana. O Código Civil de 1916 instituiu o pátrio poder. Eu vou repetir: o Código Civil de 1916 instituiu no Brasil o pátrio poder. Foi assim denominado pelas atribuições e responsabilidades do homem como gestor. Então, o pátrio poder dava ao homem os direitos e as responsabilidades de ser o gestor da sua casa, o líder da sua casa. O pátrio poder designava a função de hierarquia, ou seja, cabia ao homem as decisões afins de sua família. Com a elaboração do novo Código Civil em 2002, surgiu o poder da família. Então, o que é o poder familiar? O poder familiar é a ideia de que o poder deve ser exercido agora não só pelo homem, mas por ambos, tanto pelo homem quanto pela mulher. Os pais têm o direito e os deveres no tocante à condução da família. Ou seja, houve aí um pequeno ataque à família com relação à hierarquia que a Bíblia coloca. A Bíblia coloca o homem como cabeça, e foi instituído em 1916, e o novo Código Civil em 2002 acabou retirando isso do Código Civil brasileiro, né, e dando poderes ao homem e à mulher. Interessante, esses ataques à família, eles são prenúncios do fim. Ao ser perguntado pelos seus discípulos quanto aos sinais que antecederiam a volta de Jesus, o Senhor os advertiu quanto ao espírito de engano que habitaria o mundo naquela época, ou seja, na época da sua volta. É notório, nós estamos assim mais atentos aos acontecimentos do nosso país, vermos assim o espírito de engano que assola a nossa sociedade. Não é preciso ser teólogo para saber que Jesus estava falando com gerações futuras. Jesus não estava falando com a geração daqueles dias, ele estava pensando no futuro. Hoje é possível ver isso claramente. As palavras de Jesus chamam a atenção para uma geração boba e iludida com ideologia. Nós temos uma geração assim muito imatura, muito infantil, facilmente enganada, direcionada. As pessoas são muito emotivas, são muito levadas pelas emoções. Por isso Jesus adverte para que tivéssemos cuidado para que não fôssemos enganados. O apóstolo Paulo, né, chama a atenção da igreja quando ele diz: olha, cuidado para que ninguém vos engane, para que vocês não sejam levados por qualquer vento de doutrina, para que vocês não sejam enganados por ideologia, principalmente por aqueles que dizem estar lutando para construir um mundo melhor. Semana passada eu postei no grupo da igreja as novas e falsas carnes que já estão sendo comercializadas no mundo. Eu não sei se alguém teve a curiosidade de entrar no grupo da igreja e ver o que isso significa. É a ideia de que não se deve mais matar os animaizinhos, coitado do boi, e aí a gente vai ter que comer aquela carne artificial, né, que chamam de carne mentirosa, e por aí vai, né? Tudo vai começar a ser produzido em grande escala em laboratório. Isso são prenúncios do fim. Então a narrativa que está sendo construída é para mexer com o emocionalismo das pessoas. Eu estava com
o Gustavo lá em casa, né, conversando, e ele tocou nesse ponto que o professor dele tinha falado com relação aos animais. Coitadinho do boi, que se deveria comer mais peixe. Eu perguntei dele: Gustavo, o peixe também não tem vida? Porque as pessoas têm essa ideia, né? Não mata o boi, mas come o peixe. Ou o peixe tem a mesma vida, coitado, ele morre do mesmo jeito, né? Frango do mesmo jeito. Então essas narrativas são para, de certa forma, ideologizar a sociedade, tratar as pessoas com uma mentalidade mais frágil. Mas na verdade essas agendas que estão sendo construídas estão sendo trabalhadas para que o inimigo prepare a vinda do anticristo, ou seja, o fim se aproxima. Essa agenda da ONU, ela tem que estar completamente implantada até 2030. Então preste atenção, de 2030 para lá, fique bem atento. Graças a Deus eu já não vou estar aqui mesmo, mas vocês que são mais jovens, se preparem, né? Porque o negócio vem aí. Eu olho para esse século, né, 22, e vejo que é o século das tomadas de decisões contra Deus e contra tudo que se chama Deus. As ideologias iniciadas na Revolução Francesa, com conquistas sociais e até as liberdades individuais, elas ganharam força, ocuparam espaço na sociedade com essas ideologias, mas elas estão sendo destruídas. Hoje em dia já não se pensa mais como há 30 anos atrás, há 20 anos atrás. A própria liberdade religiosa garantida no Iluminismo e na Constituição Federal do país tem sido atacada. A Bíblia foi retirada das escolas, a Bíblia está sendo retirada da mão do povo. Este século está abandonando o sustento verdadeiro do planeta, né? A tripartição do poder legislativo, executivo e judiciário tem de alguma forma atrasado a nossa sociedade. Começou uma espécie de briga entre os poderes do nosso país por causa de dinheiro. As pessoas são avarentas, estão atrás de dinheiro, estão visualizando cada vez mais o dinheiro. E quando o problema é de cima para baixo, a sociedade que sofre numa porcentagem muito maior. Então existe uma forma de evitar esses abusos. A igreja, ela está no mundo para isso. Então nós não vamos pegar em armas, nós não vamos criar uma espécie de revolução religiosa. Esse não é o papel da igreja, mas nós temos que viver de acordo com as escrituras, e para viver de acordo com as escrituras nós vamos ter que bater de frente com tudo isso. Então no domingo passado eu chamei a atenção para que você estivesse muito atento para aquilo que o seu filho, que o seu neto está recebendo na escola. Nós estamos perdendo direitos individuais, como a liberdade política, social, econômica e religiosa. Por exemplo, quando você vê por aí alguém dizendo que uma urna eletrônica é completamente segura e que todas as vezes que alguém fala contra é um ataque à instituição, essa pessoa está querendo enganar você. Porque hoje, quando você faz um Pix, você não precisa mais ir na boca do caixa, né, para você fazer algum tipo de pagamento. O governo federal, o governo Bolsonaro, instituiu no Brasil o chamado Pix. O que você faz? Você pega o seu celular e você faz o pagamento. E quando você faz esse pagamento, automaticamente gera o quê? Gera um comprovante. Então quando alguém diz assim: olha, eu quero um comprovante do meu voto, e aí vem o presidente do TSE e diz que isso é um ataque ao TSE, ele está tentando esconder alguma coisa. Então nós estamos vivendo num mundo assim, onde aqueles que detêm o poder, eles querem escravizar o povo, eles querem de alguma forma manipular. Os nossos direitos individuais estão sendo, né, retirados aos poucos. Ser crente, ser bíblico, ser contra essas ideologias que estão sendo pregadas aí, tem se tornado crime no Brasil. Irmão, você pode falar de qualquer coisa hoje, mas fale de um homossexual para você ver. Se houver uma denúncia, você vai sofrer um processo. Agora, por quê? Porque aqueles que estão no topo, né, da base, que trabalham essas questões, são homossexuais. E vão defender o quê? Vão fazer lobby, vão defender as suas ideias. E a igreja, ela está aqui para defender a ideologia bíblica, é claro.
e a ideologia bíblica vai bater de frente com essas ideologias mundanas. A palavra ideologia, em sua gênese, quer dizer, em seu início, ela teve origem no século XIX, e ela designava um estudo científico de ideias. Preste atenção, quando a palavra ideologia surgiu no mundo, ela designava um estudo científico de ideias. As ideias eram estudadas cientificamente, elas teriam que ter base científica. Então, a humanidade sempre foi definida, o gênero humano sempre foi definido por meio do sexo, não é? Como é que você sabe que é homem ou se é mulher? Lembra? A gente olha logo lá para o órgão da criança, né? Se você quiser saber se um animal é macho ou fêmea, você vai observar o aparelho reprodutor. É isso que diz a Bíblia. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele criou macho e fêmea. Então, claro lá. Mas aí vem uma nova ideologia e diz que não é mais o sexo que define, né, se é macho ou se é fêmea. Um macho pode se sentir fêmea, e uma fêmea pode se sentir macho. Então isso é uma revolução para os nossos dias, para o nosso mundo. E não se trabalha mais como se formam esses gêneros na sua originalidade. A coisa está perdendo originalidade, está havendo o quê? Uma perversão daquilo que a Bíblia diz, daquilo que a sociedade sempre creu. E a ideologia dos nossos dias, ela não é mais vista como ciência, ela se tornou uma falácia. Qualquer pessoa pode levantar hoje uma ideologia, pode trazer uma ideia para a sociedade, alguns acreditarem, praticar aquilo, e a partir daí começa a se praticar isso como verdade. Isso é um problema sério dos nossos dias. A igreja no Brasil ainda não entendeu que o inimigo, né, não é o presidente. Eu vejo as pessoas falando mal do presidente, até mesmo pessoas cristãs, ou se dizem cristãos. O problema não é ele, gente, o problema somos nós. Os ataques não é contra o presidente, os ataques são contra nós. Eu já disse a vocês, o presidente Bolsonaro vai ficar aí no máximo 8 anos. Esse homem vai passar, ele vai sair. Quem é que vai ficar no lugar dele? Como vai ser o mundo a partir da saída de Bolsonaro do governo? Vocês imaginem, nós estávamos vivendo uma tremenda anarquia no nosso país. Nosso país ganhou uma nova ordem, conseguiu colocar ordem em algumas coisas, né? O país está melhorando. O inimigo da esquerda são as igrejas. Existem vídeos na internet de homossexuais falando que, se preciso for, eles vão pegar armas para atacar a igreja. Semana passada saiu a sentença de um vereador que invadiu uma igreja católica. Um homossexual invadiu com um grupo de homossexuais e acabou com a missa, bagunçou lá, e eles foram retirados à força. O que é isso? Eles vão entrar nos templos, eles vão querer bagunçar, vão criar uma verdadeira anarquia. Por quê? Porque o verdadeiro inimigo é a igreja. É a igreja que prega contra essa agenda, é a igreja que fala contra esses equívocos, contra essas ideologias, que na prática não significa o pensamento que predomina no mundo. Não é o pensamento da igreja que predomina no mundo. Às vezes nós nos enganamos, irmãos. Nós vemos aí essas ideias pentecostais dizendo que o Brasil é do Senhor Jesus, Manaus é do Senhor Jesus, Jesus está reinando. Não está não, querido. Milênio não foi instaurado ainda não, Jesus não está reinando ainda. Esse mundo jaz no maligno, podem ter certeza disso. As características são todas contrárias àquilo que a igreja prega, e nós estamos nessa contramão. Quando a igreja se apresenta como esse modelo de familiar bíblico, vai bater de frente com todas essas ideologias que aí estão. E o apóstolo Paulo já chamou a atenção naquela época para a presença no mundo do espírito do anticristo. O espírito do anticristo já atua no mundo. Essas ideias, essas ideologias, todas elas são resultados do espírito do anticristo, que está preparando o mundo para a chegada do anticristo. Ele está trabalhando, ele está moldando o mundo. A humanidade está sendo preparada no âmbito social, no âmbito político, no âmbito psicológico,
para a chegada do anticristo. A agenda da ONU de 2030 está aí para provar isso. Até 2030 você não vai mais ter direito de chamar o filho de seu. Ele não mais vai ser seu filho, ele vai ser filho do Estado. Vão entregar o seu filho para uma instituição chamada escola, e as leis e diretrizes básicas dessa escola é que vai determinar como o seu filho vai viver. Para quem não sabe, a agenda da ONU determina que a própria criança dentro da escola vai dizer o que ela quer ser, se ela quer ser homem ou se ela quer ser mulher, e os pais serão obrigados a acatar isso. É a agenda, é o que vai ser estabelecido no mundo. Então, quando eu vejo as pessoas dizendo que a igreja é vitoriosa, não, irmão, a igreja que está no mundo, ela é militante. Por que ela vai ser vitoriosa? Porque no final ela vai ser arrebatada, ela vai ser preservada, ela vai entrar na eternidade com Cristo, mas nesse mundo ela vai ser derrotada. Foi dado, né, ao poder do inimigo de pelejar contra os santos e vencer os santos. O livro de Daniel diz isso. Então não pensem que nós vamos viver vida boa nesse mundo, não. O apóstolo Pedro chama atenção: olha, se perseguiram aqueles que vieram antes de vós. Jesus também fala a mesma coisa vai acontecer com vocês. Capítulo 5 de 1 Pedro vai falar isso. Os que vieram antes de nós sofreram, foram mortos, foram perseguidos. Os que vieram, né, na época de Jesus foram perseguidos e mortos. E nós também, profetas morreram, apóstolos morreram, pastores morreram, líderes morreram, para que nós tivéssemos a liberdade que temos hoje. Mas Deus também tem a sua agenda. Se por um lado a ONU apresenta a sua agenda, Deus tem a sua agenda, e a agenda de Deus é justamente essa: é de um período em que os homens seriam maus, um período em que os homens seriam totalmente alheios às coisas de Deus, voltados para suas ideias carnais e mundanas. Então o anticristo ainda não chegou, mas o espírito dele está aí. E aí nós temos uma responsabilidade, porque 1 João 4 diz que eu e você não devemos dar crédito a todo espírito, nós temos que provar os espíritos. E o espírito do anticristo está criando uma condição política e espiritual anárquica, para que quando ele chegue, a coisa esteja completamente bagunçada. Está em curso no mundo um conjunto de ações ideológicas preparando as pessoas para a implantação do governo do anticristo. E vocês acham que na nova ordem mundial vai ter igreja servindo ao Senhor? Mês passado eu recebi um artigo da igreja presbiteriana ortodoxa dos Estados Unidos, ordenando o primeiro casal homossexual como pastor e co-pastor de igreja lá. Então isso não vai demorar a chegar aqui. Nós temos as chamadas igrejas da inclusão, que são pastoreadas por homossexuais. Essa nova ordem mundial está mostrando e levando o mundo para tudo aquilo que se chama contra Deus. O espírito do anticristo, ele é contrário ao Senhor Jesus Cristo, é contrário a Deus e é contrário à Bíblia. E tudo aquilo que se levanta contrário àquilo que cremos e pregamos vem do espírito do anticristo. Quando nós olhamos, né, para essas ideologias que estão aí vendo no mundo, isso não é algo que foi construído de uma hora para outra, não. Acredita-se que Hitler tenha matado em torno de 11 milhões de pessoas. Como é que Hitler surge? Hitler surge com a palavra de alguém que ia libertar a Alemanha dos seus problemas. Sempre aparece uma espécie de salvador da pátria, alguém preparado, né? Se preparam lá, chamam um marqueteiro lá e pinta a ideia do cara e coloca o cara no mundo, né? Foi a política de Hitler que levou o mundo à Segunda Guerra Mundial. Então a igreja do Senhor Jesus Cristo, durante anos, nós fomos orientados a ficar alheios disso. Não, a igreja não se mete com política. Realmente, a igreja não se mete com política, mas a igreja tem que ser esclarecida politicamente. Ela tem que ser inteligente para perceber essas coisas. Quando as coisas estão atacando os seus direitos, quando a mensagem do Evangelho está sendo atacada, está sendo vilipendiada, está sendo proibida de ser explanada. E aí tem um detalhe, né? Porque
Quando a primeira perseguição começa na igreja, lá em Atos, no capítulo 4, o apóstolo Pedro vai dizer: mais importa obedecer a Deus do que os homens, porque os homens queriam calar a pregação, os homens queriam calar a existência da igreja, e Pedro disse: mais vale obedecer a Deus do que os homens. Irmãos, José Stalin mandou matar mais de 14 milhões de pessoas. Até hoje nós temos uma dúvida com relação a esse vírus que apareceu de uma hora para outra. Ainda tem pessoas dizendo que ele foi produzido em laboratório e foi jogado no mundo para diminuir a população da humanidade. Então, o anticristo ainda não veio, mas o seu espírito já atua no mundo, enganando, iludindo. Toda e qualquer instituição, seja pública ou privada, com ou sem fins lucrativos, tem um propósito central. E infelizmente esse propósito central vai ter que se adequar a essa agenda. Essa nova ordem mundial está se mostrando contra Deus, contra a sua igreja e contra a sua palavra. O STF, nosso Supremo Tribunal Federal, faz questão de mostrar a cada dia que eles estão de acordo com essa agenda, e são eles que foram os escolhidos para implantar essa agenda no Brasil. Por isso que nós estamos sendo atacados de todos os lados, mas a população precisa gritar. Hoje em dia você tem uma forma muito grande de você protestar. Existem inúmeros sites que você pode entrar para colocar lá a sua opinião. Na sua rede social você pode colocar lá que você é contra isso. O mundo precisa fazer algum tipo de movimento. Nós não podemos aceitar essas coisas simplesmente assim do nada. O STF não está acima da lei, não está acima da população. O povo precisa saber a força que tem. O grande problema é que parece, né, que nós estamos assim num campo de futebol. Vocês já viram como é que é um campo de futebol? Tem 22 lá ralando, jogando pesado lá dentro, e um monte de gente aqui ou aplaudindo ou criticando aqui fora. Ninguém se envolve, ninguém diz nada, e assim nós estamos, né? Agora, notem como a Bíblia mostra a igreja sendo perseguida e qual é a reação dos irmãos. Os irmãos se reúnem, eles começam a orar. Isso é Atos capítulo 4, e aí eles dizem: Senhor, nos dá coragem, para quanto mais houver proibição, mais nós pregarmos, mais nós falarmos do Senhor, mais nós testemunharmos do seu nome. Essa deve ser a atitude da igreja, uma atitude de reação. Não cabe ninguém editar como nós devemos adorar a Deus, como nós devemos servir ao Senhor, como nós devemos dirigir as nossas vidas. Um dos grandes trunfos da fé batista é justamente a liberdade de expressão. Existem 5 distintivos batistas, e um deles é essa liberdade de pensamento, é essa liberdade de expressão. Os batistas, na sua história, sempre defenderam isso, e nós estamos sendo tolhidos nesse nosso direito. E no meio de tudo isso está o que? A família, que é o primeiro ponto que vai ser atacado, que vai ser destruído, porque destruindo a família, eles acabam ganhando toda a sociedade, né? Nós vamos olhar para dentro das Escrituras e nós vamos ver o cuidado que Deus tem em manter firme o decreto dele do casamento entre pessoas de sexos diferentes, macho e fêmea, não pessoas com casamentos do mesmo sexo. Isso não existe, e essa é uma agenda que a igreja vai ter que se levantar contra, porque a ideia é justamente fazer isso. Quando eles tratam a questão do casamento entre pessoas do primeiro sexo, eles querem destruir o modelo original, familiar, criado por Deus, né? Deixará o homem pai e mãe, iniciar sua mulher, e serão os dois o quê? Uma só carne. Então nós temos que pensar isso. Macho e fêmea possuem diferenças físicas, possuem diferenças emocionais. A Bíblia resguarda isso, e nós não podemos pensar que a paz, a segurança e a liberdade da humanidade vai estar dentro no momento que nós vamos abraçar essa agenda. Não pense nisso. Basta o fato de você dizer que é crente, que você já é olhado de lado, você já é discriminado, você é visto
como uma pessoa, uma espécie de revolucionário que vem criar problema para a sociedade. Então, nós temos que pensar nisso. O mundo está perdendo as suas liberdades. O nosso país ainda tem uma oportunidade de manter isso. Eu vi um vídeo, fiquei muito triste, quando na China hoje as pessoas são identificadas com o coronavírus, eles querem zerar tudo lá, e se o cara já estiver semi-morto ou morto, eles enfaixam o cara num saco plástico aí e mete fogo. Você acha que não importa se o cara está vivo ou se está morto? Se quem determinar, determinou. Você acha que há liberdade na Coreia do Norte, nesses países comunistas? Eu recebi um vídeo do dono da van, ele mostrando que ele tem um cubano e tinha alguns venezuelanos que trabalham na empresa dele, e ele estava colhendo o depoimento dessas pessoas. E tem uma jovem que diz: olha, eu estou aqui no Brasil, meus pais estão na Venezuela. Ele pergunta: como é que eles estão lá? Eles estão passando fome, estão passando dificuldade, eu estou bem aqui. Aí ele diz: e o que você ganha aqui? Ela diz: parte do que eu ganho aqui eu mando para lá. Não há liberdade. Recentemente, acho que uns 6 meses atrás, o presidente Bolsonaro disse que pelo fato de a Argentina ter escolhido um presidente de esquerda, ele não daria um ano para que ele estivesse igual à Venezuela. E agora a própria revista Veja está dizendo que a Argentina já está igual à Venezuela. Eu, conversando com um amigo meu lá de Itaguaí, Rio de Janeiro, ele disse que você vai no centro do Rio de Janeiro, o que mais você ouve é espanhol. As pessoas conversando em espanhol, porque está cheio de argentino no Brasil. Eu estava brincando com o seu Pedro, o nosso um vizinho nosso, quando ele diz assim, eu disse: seu Pedro, os argentinos vieram para cá, os venezuelanos vieram para cá, e nós vamos para onde? Nós não temos para onde ir. Tem um lugar que dá para a gente viver mais ou menos aqui perto, é o Panamá. O problema é chegar lá. Talvez nem se chegue lá. Então, irmãos, nós temos uma missão como igreja e como país, que é tentar de alguma forma orar ao Senhor, buscar ao Senhor, entender isso, defender esses princípios da família, que ainda que seja dolorido para os dias atuais, é necessário que seja mantido isso. Não é tão simples assim. Os pais, eles não devem se conformar com este mundo, não devem tomar o modelo desse mundo. Hoje parece que a maioria dos pais estão assim preocupados em mandar seus filhos para a escola para tirar a responsabilidade deles mesmos. Não. Os pais que conhecem as escrituras, eles são responsáveis em ensinar seus filhos. Essa educação se aprende em casa. Na escola você tem que ir para aprender português, matemática, E quando o governo socialista tomou posse no Brasil, eles fizeram a primeira coisa para tentar dominar. A primeira coisa que eles fizeram foi tirar 2 matérias da grade curricular, que eu não sei aqui quem estudou, mas na minha época eu ainda estudei Educação Moral e Cívica e Organização Social Política Brasileira. 2 matérias que trabalhavam o quê? A formação do cidadão. Essas matérias foram retiradas da grade curricular, justamente porque a esquerda quer manter um povo alienado, um povo sem conhecimento. Então, os pais que conhecem as escrituras ensinam seus filhos no caminho que eles devem andar. Pais que são verdadeiros sacerdotes em suas casas, intercedendo pelos seus filhos, cuidando deles, protegendo, amando, investindo para um futuro de acordo com os princípios divinos. Isso é responsabilidade nossa. A Bíblia estabelece então o casamento entre homem e mulher para uma cooperação de relação mútua, mas tem uma hierarquia. Paulo faz um paralelo: o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Todas as vezes que a igreja se levanta contra Cristo, ela está se tornando uma esposa rebelde. Todas as vezes que as mulheres também se levantam dentro de casa contra seus maridos, estão fazendo esse papel de rebeldia. Não pense que vai terminar bem. Na Bíblia não há espaço para o homossexualismo. O marido era o líder e a mulher deve aceitar essa liderança com naturalidade, porque ela foi estabelecida por Deus.
Porém, o marido deve liderar com sabedoria, com cuidado, com amor, como Cristo amou e se dedicou à igreja. Os pais, de fato, são responsáveis por educar e ensinar os princípios básicos a seus filhos, mas quem responde pela família é o marido, é o homem, é o cabeça. E ele tem que ter uma sabedoria mais dada por Deus, para ele criar aquilo que o hebraico chama de palato, criar sede, desejo pelo ensino, pelo conhecimento. Hoje as nossas crianças passam a maior parte do tempo no celular, com joguinhos que, desculpem a expressão, emburrecem as pessoas, deixam as pessoas mais alienadas, sem capacidade de raciocínio e de pensamento. Você pega crianças e você pode dar matéria para ele, matemática, português, ele pode se desenvolver muito bem nessas matérias, mas quando você traz eles para a vida prática, você começa a conversar sobre ambiente familiar, sobre o papel de cada um, sobre responsabilidades na sociedade, sobre o futuro que se vai ser na vida, você vê que essas crianças não estão recebendo preparo nenhum, completamente alheias. Então os pais devem criar sede para que os filhos aprendam que Deus lhes deu um papel para que seja desenvolvido na sociedade. Os pais devem disciplinar os seus filhos, eles devem disciplinar os seus filhos a fim de fazer deles verdadeiros discípulos. Irmãos, a palavra discípulo vem da raiz da palavra disciplinar, preste atenção. Fazer discípulo é disciplinar essa criança, e os pais devem disciplinar. Me dá um incômodo quando eu fico revoltado quando eu vejo a criança fazendo um errinho, aí o pai e a mãe chegam lá e não faz isso, né? É isso que a Bíblia diz? Não, ele vai brincar com a sua cara depois, vai bater na sua cara. Quando Salomão diz lá, usa a vara, ele está dizendo para você usar uma vara que o moleque sinta. Ele precisa associar que o pecado causa dor, que aquilo que ele faz de errado tem como consequência dor. Peia para isso. Peia não maltrata ninguém. Um dia, queridos, eu estava no Rio de Janeiro, um jovem, usuário de drogas, chegou em casa, matou os pais e matou a irmã. A irmã ele deixou debaixo da cama, os pais ele botou no porta-mala do carro. Quando ele foi preso e interrogado pela polícia, a primeira coisa que ele disse: eu fiz isso porque meu pai nunca me corrigiu. Deixa eu dizer uma coisa para você: os filhos esperam que você os corrija. E nós temos uma ideia, uma ideologia que vem do inimigo, que acaba tomando conta das nossas mentes. Eu quero dar para o meu filho aquilo que eu não tive. Você vai fazer do seu filho pior que você, porque se você só é o que é hoje porque você não teve aquilo que você gostaria de ter. Então, se você não disciplinar, seus filhos serão piores do que você. Pense nisso. Disciplinar vem da raiz da palavra discípulo. A Bíblia, ela reprova o marido violento. A Bíblia reprova o marido violento. Não existe na Bíblia nenhum apoio de um homem que bata numa mulher, que agrida uma mulher. Pelo contrário, Paulo diz: olha, o marido que ama a sua esposa, ele cuida dela como o seu próprio corpo. Então, a Bíblia, ela reprova o marido violento, assim como a Bíblia também reprova a mulher briguenta. Salomão diz que é melhor você dormir no eirado do que com a mulher rixosa, do que com a mulher briguenta, do que com a mulher que vive criando caso dentro de casa. Então, quando se deveria ter uma harmonia, cria-se caso do nada. E também a Bíblia reprova os filhos desobedientes. Os filhos devem obediências aos pais, essa é a determinação. Mas você sabia que no Brasil nós temos uma lei chamada Lei da Palmada? Ela não foi revogada não, ela ainda está aí. E tem muito filho sem vergonha que sabe disso, e às vezes ainda diz para o pai: se você me bater eu vou denunciar você. Aí era que eu batia mesmo, se fosse eu, aí é que eu dava, né? Então, a Bíblia também, ela não recomenda a relação entre um crente e um incrédulo, mas ela mostra como proceder diante do casamento misto. Ela não apoia o casamento misto, né? Vai haver problemas, mas você já está casado, converteu o seu Senhor, a Bíblia também dá parâmetros de como você deve proceder. 1 Coríntios capítulo 7 vai nos ensinar isso. A Bíblia, ela mostra os prejuízos do divórcio e instrui quanto a como se deve casar novamente, o que é permitido, quando se pode
casar novamente, mas ela mostra os prejuízos do divórcio. Desde que Deus instituiu a família, Deus a protegeu. Deus deu aos homens mandamentos a fim de perpetuar a família, de guardar a família. E nos 10 mandamentos, nós temos 3 que visam proteger a família. O primeiro é não adulterar, o segundo é não cobiçar a mulher do próximo, o terceiro é honrar os pais. Esses 3 mandamentos têm como objetivo proteger a família. Esses mandamentos, se obedecidos, eles trazem bênção sobre a vida daqueles que os praticam. Por outro lado, a quebra desses mandamentos trarão consequência para a família. E eu espero hoje ter dito mais do que palavras. No Dia Internacional da Família, que a gente pense nessas coisas. Deus faz com que os órfãos vivam em família. Deus faz com que o homem solitário viva em família. Então, qual é o propósito da família? Trazer você para dentro de um acompanhamento, dentro de um local onde haja apoio psicológico, onde lhe dê estrutura para você viver melhor, onde lhe dê todas as condições de você poder cumprir o papel que Deus determinou para você nesse mundo. Então, a Bíblia tem um papel muito bem definido dentro da família, mas sobretudo, Salmo 68 diz que Deus instituiu a família para cuidar de cada um, para que você seja amado, para que você seja acolhido, para que você seja recebido, mas também para que você ame, para que você perdoe, para que você acolha, para que você viva bem em família. Que Deus nos abençoe.